Muito bem, sejam bem-vindos. Acho que o pessoal está entrando aqui na sala, né? Temos aí, se não me engano, pelo que eu estou vendo, uns 9 participantes, certo, Fabi? Exatamente. Muito bem, sejam bem-vindos aí à nossa palestra de diagnóstico em medicina tradicional chinesa. Pessoal, eu sou o Márcio Miyamoto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, questões, informações, curiosidades, usem aí o chat do Zoom, tá legal? Para vocês tirarem aí as dúvidas de vocês. Inclusive, vão escrevendo aí, vocês são acupunturistas, já trabalham com medicina oriental, não, são interessados em estudar acupuntura, já fizeram acupuntura, já tomaram algum tipo de chá aí da medicina oriental? Escreve aí para a gente entender quem são vocês aí, para a gente conhecer melhor, né, quem está assistindo, até para eu ir direcionando aí os caminhos da nossa palestra. A previsão aí de palestra, galera, é em torno de 1 hora e meia, né? Se deixar, eu falo até amanhã sobre o assunto, mas eu vou me policiar para a gente fazer uma palestra bem enxuta, bem legal, para vocês aí que estão começando na área de medicina oriental, ou até se você já é praticante de medicina tradicional chinesa, né, para que a palestra seja legal para você também. Bom, como eu estava falando, meu nome é Márcio Miyamoto, trabalho com medicina oriental há muito tempo. Onde vocês estavam quando saiu no cinema Entrevista com o Vampiro? Pensem bem aí, onde vocês estavam quando esse filme foi lançado. Eu já estava fazendo acupuntura em algum lugar, eu já estava ou sendo paciente, ou pelo menos testando aí meus conhecimentos com agulhas. Então já faz aí um bom tempo, não sei se vocês se lembram aí desse filme ou quando ele estreou aí no cinema. Para mim é um marco, porque eu lembro que eu fui no cinema, estava com o joelho inchado, e eu fiz acupuntura justamente para desinchar meu joelho num dia para ir no cinema, né? Então, são essas histórias que ficam na memória. Vamos falar um pouco sobre diagnóstico, meus amores. Diagnóstico em medicina tradicional chinesa. Hã? A Sheila foi boa noite. Boa noite, senhora Sheila, seja bem-vinda. Vamos falar sobre diagnóstico em medicina oriental. Por que é importante a gente falar de diagnóstico? Primeiro que diagnóstico é uma área da medicina oriental que é bastante importante. Talvez dentro dos estudos clássicos da medicina oriental seja a parte mais importante e, sem dúvida nenhuma, mais negligenciada. Quer falar alguma coisa? Eu acho que não é só na medicina chinesa. Era em geral, né? Acho que nas áreas de saúde o diagnóstico infelizmente não é tão, né, faz parte do jogo, né? A gente se preocupa muito com o tratamento das coisas e acaba não se preocupando muito com o diagnóstico, né? Então, muitas vezes o paciente ou então alunos, eles sempre perguntam assim, o que é bom para, né? O que é bom para diabetes? O que é bom para colesterol? O que é bom para dor de barriga? Só que o que causou aquela diabetes? O que causou a dor de barriga? O que causou aquela situação? Pouco importa, né? Muitas vezes para algumas pessoas, né? Não interessa. E na verdade é muito importante, é fundamental. Para a medicina tradicional chinesa, o diagnóstico é uma das bases mais importantes, eu já vou falar um pouquinho mais. Então, assim, por que nossa palestra é importante? Em primeiro lugar, né, eu como coordenador do curso de acupuntura para humanos, entendo que se diagnóstico é importante, para o aluno de acupuntura, então vocês que vão começar aí a estudar acupuntura no IBRA, ou já estudaram acupuntura, estão pensando em fazer aí de novo o curso de acupuntura para aprender de forma mais profunda, o estudo diagnóstico ele precisa ser sempre mais aprofundado. Quanto mais a gente vê sobre diagnóstico, melhor, tá? Diagnóstico é básico é fundamento intrínseco na medicina oriental. O que torna um acupunturista bom de um acupunturista superior, né, daquele mestre, é o diagnóstico, tá, pessoal? Tem até um ditado oriental que diz assim, que quando uma pessoa olha para um paciente, só de olhar ele já sabe o que ele tem, ele é um bom médico. Quando ele olha para o paciente, ele conversa com o paciente e assim ele já sabe propor um tratamento,
ele é um médico superior. Mas o mestre, aquele bom, né, médico mesmo, aquele excelente acupunturista, é aquele que olha para o paciente, conversa com o paciente, ouve o paciente, né, e aí consegue propor um tratamento que não só recupere o paciente de suas doenças, mas também previna das doenças futuras. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais elementos diagnósticos a gente tem em mãos, quanto mais recursos a gente utilizar para o diagnóstico, melhor é tanto para o paciente quanto para o tratamento, né, para a proposta do tratamento, dos princípios de tratamento, certo? Então, o que eu disse até agora? Que o diagnóstico é uma parte muito importante e fundamental da medicina oriental, e não só na medicina chinesa, mas eu acho que nas demais áreas da saúde, o diagnóstico ele é um pouco negligenciado, e tá aí a importância da gente fazer uma palestra sobre isso. Principalmente agora que vai começar a nova turma de acupuntura, e é algo que nós vamos bater muito forte nessa turma Tigre que começa esse ano, que é uma turma porreta, vai ser sem dúvida uma das melhores turmas que a gente já teve. Vamos lá. Medicina chinesa, para quem não conhece, para quem está começando agora, quem está muito no começo, ela é uma racionalidade médica dentro da área da saúde, e é uma racionalidade inseparada, né? Então, ela não é derivada da medicina convencional. A medicina tradicional chinesa, ela tem uma racionalidade própria, uma visão de mundo, uma experiência prática, ela tem seus próprios farmacoterápicos, né, seus próprios medicamentos, sua própria propedêutica, seu próprio tratamento. Então é uma racionalidade separada, principalmente porque ela tem uma visão de mundo diferenciada, uma visão de homem, uma visão de ser humano, uma visão de doença separada. E para a medicina oriental, claro, como vocês sabem, dentro dessa racionalidade, a doença é um desequilíbrio, né? A doença é um desequilíbrio da mesma forma que quando a gente olha para a natureza, uma natureza bem equilibrada, é harmoniosa, ela não tem defeitos, tudo acontece, né, de uma forma organizada, enfim. E quando a gente fala que a medicina oriental é uma medicina das correspondências, é porque, vou dar um exemplo, lá no livro Huang Neijing, no livro do Medicina Interna do Imperador Amarelo, ele, no capítulo 1, primeiro, como começa o Imperador Amarelo. Esse é um livro muito importante da medicina oriental, um dos primeiros livros de medicina, para quem se interessa na área da saúde, fica aí a dica, o livro de medicina interna do Imperador Amarelo, e o capítulo 1 começa com o Imperador Amarelo conversando com o seu mestre, com o seu médico, e ele faz uma pergunta muito importante. Ele pergunta assim, Thibaut, mestre Thibaut, por que antigamente as pessoas viviam bastante tempo, né? Elas ficavam com 60, 70, 80 anos bem de saúde, sem nenhum problema, sem nenhum desequilíbrio, né? Podiam trabalhar livremente, eram fortes. E hoje o pessoal chega com 30, 40, 50 anos, tudo capenga, tudo, né, cheio de problema. Será que essa pergunta cabe para os dias de hoje, né? Essa pergunta foi feita há muitos anos. E Thibaut respondeu assim, olha, o que acontece, honorável Imperador Amarelo, é que as pessoas se afastaram do caminho natural. O motivo pelo qual antes as pessoas viviam bem, viviam melhor, viviam mais felizes, né, com mais energia, é porque elas eram mais próximas do seu próprio caminho natural, da natureza. Então, a medicina oriental, ela tem essa relação muito forte com a correspondência da natureza. Tá aí uma imagenzinha, né, que eu resolvi colocar, que é uma árvore e um ser humano aí cheio de folhas, né? Então, da mesma maneira que a árvore tem os seus fluidos, tem aí a sua energia, tem seus receptores, tem o seu alimento, o ser humano também tem. E essa visão de mundo da medicina oriental, diferente da medicina convencional, da biomedicina, é uma visão mais sistêmica, mais integrada, uma visão mais holística. É uma visão onde não há separação de corpo e espírito, não há uma separação de corpo e mente, certo? Então, para quem não conhece a medicina oriental, é uma racionalidade médica separada da medicina convencional, ela tem seus próprios métodos científicos, ela caminha, né, de uma forma paralela à medicina ocidental, e hoje elas são complementares, tá? Elas não são opostas entre si. Medicina oriental é uma medicina das correspondências, então o mundo natural à nossa volta acontece, né,
de uma forma, né, aquilo que acontece nesse macrocosmo que é o nosso universo, acontece dentro do nosso microcosmo, dentro do nosso corpo, dentro do nosso espírito. E, como eu comentei, não há separação de corpo, mente, comportamento, tudo é algo integrado, e isso para o diagnóstico é muito importante, tá? Eu vou me estender um pouquinho mais daqui a pouquinho. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, vai escrevendo, vai me perguntando, tá bom? Como o nosso tempo é enxuto, eu não quero também ficar gastando muita energia com coisas que nós vamos ver lá no curso de acupuntura, com mais profundidade, evidentemente. Vamos lá. Dentro da proposta da medicina oriental, aquilo que acontece no interior reflete, né, se manifesta no exterior. Isso acontece na natureza também, né? Então, se a gente olha uma planta que é assim bonitinha, verdinha, uma fruta, né, que parece suculenta, né, é sinal de que ela tem energia, uma energia boa, uma energia com qualidade, né? Então, se a aparência da pessoa, se ela está com uma pele macilenta, tem uma expressão caída, a pessoa está com uma né, ela parece muito enfraquecida porque a sua energia interior não está legal. Então, a medicina oriental, a medicina chinesa também tem essa característica, né, de a gente olha o que está acontecendo no exterior para entender o que acontece dentro de nós. Há 5.000 anos atrás, não havia radiografia, não havia ultrassom, não havia ressonância, tomografia. Então, como é que eram feitos esses exames? Os orientais, eles ficavam atentos e observando o que acontecia, né, no nosso exterior, então o que acontecia na língua, o que acontecia na pele, o que acontecia com o gestual da pessoa, e se isso, né, de alguma forma, podia estar relacionado a algum desequilíbrio interno. Então, uma pessoa que anda com, né, os ombros curvados para dentro, ela anda muito baixa, ela fala muito devagar, ela tem, né, a gente vai dizer que essa pessoa tem uma deficiência do Qi. Se uma pessoa está com o peito aberto, ela fala alto, ela tem uma voz possante, né, o Qi dela tá bem, tá forte. Entende o que eu quero dizer? Certo, Fabi? Não é assim? Qualquer dúvida, vamos escrevendo, tá? Então, o exterior reflete o estado do interior, tá? De uma maneira muito dinâmica. Eu acho que os animais ainda escondem menos, né? É o que você estava falando. Então, às vezes, um animal você consegue ver mais, porque o ser humano ele tenta esconder, né? O que ele está sentindo. Sim, isso é verdade, né? A gente tenta tapear, né? Nós mesmos, a gente tenta mentir pra gente mesmo. A gente não tá bem, mas tem que trabalhar. A gente não tá bem, mas tem que namorar, tem que lidar com... Ou usa álcool, droga, né? Então, a gente usa medicamentos, né? Drogas e tal. Dentro dos fundamentos da medicina oriental, meus amores, nós temos 3 áreas muito importantes. Nós chamamos de campo de jade. Então, eu coloquei aqui um vaso de jade para não esquecer, que são os fundamentos da medicina oriental, tá bom? Então, o Yin e o Yang, os 5 movimentos, né, a teoria do Zhang Fu, dos órgãos e vísceras, as substâncias fundamentais, a teoria de canais, tudo aqui dentro, né? Então, são os fundamentos, as bases da medicina oriental. Já o campo de ouro, o campo dourado, se refere ao diagnóstico, que é o que nós vamos ver hoje, tá? Cenas dos próximos capítulos. E o campo sinábrio, o campo alquímico de transformação, são os diferentes tratamentos. Então, essas 3 áreas correspondem ao estudo sistêmico da medicina tradicional chinesa. Fundamentos, o campo de jade, o diagnóstico, até o princípio de tratamento, que é o campo dourado, e o campo sinábrio, que tem uma relação com os diferentes tratamentos, as diferentes técnicas dentro da medicina oriental. Dominar esses 3 campos é obrigação de qualquer aluno da medicina oriental e, em especial, do praticante de medicina chinesa, né?
Então hoje nossa ênfase vai ser nesse campo dourado, tá legal? No diagnóstico. Vamos lá. Nós temos 4 momentos dentro do diagnóstico. Nós temos 4 fases, 4 etapas. A gente tem 4 métodos, 4 maneiras da gente realizar esse diagnóstico, né? Então, quando uma pessoa entra na sala para ser atendida por um bom acupunturista, ele já está realizando o diagnóstico. Quando uma pessoa faz a ligação, quando uma pessoa entra em contato via WhatsApp, quando ele pega o telefone para atender, alô, tudo bem, eu quero fazer uma sessão de acupuntura. Para o bom acupunturista, a avaliação já começa ali, tá legal? O primeiro contato com o cliente já faz diferença pro terapeuta. Isso também vale até para os veterinários, porque imagina, se um tutor é ansioso, nervoso ou inseguro, todas essas, ou desesperado, né? Vocês veterinários, alguns de vocês, né, que são veterinários, já devem ter se deparado com clientes desse tipo, né? Então imagina, se um cliente é muito inseguro, muito ansioso, será que ele não transmite essa ansiedade, projeta essas coisas nos cães, né, nos seus, ou gatos, nos seus animais? Então, não só na acupuntura humana, evidentemente, também na acupuntura veterinária isso é importante. E aqui tem um diagrama dos 5 movimentos que a gente chama de céu anterior, tá bom? Ou seja, uma outra forma da gente entender os 5 movimentos convencional, os 5 elementos segundo a medicina oriental. Eu não vou entrar em detalhes ainda dos 5 movimentos, eu vou me atentar muito mais nos 4 momentos do diagnóstico e tentar fazer aqui um link com vocês dos 5 movimentos, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês dessa forma. Então, quando um cliente entra imagina 5.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, como é que era, né? Então, quando o cliente entra na sala, o diagnóstico já começa, né? Então, como é que é esse gestual da pessoa? Né? Como é que é uma pessoa que tem um cabelo comprido, um cabelo forte, um cabelo fraco, assim, tem entradas de calor de fígado? É uma pessoa que ela tem uma energia para cima, para baixo? Como é que ela se dirige a você? Ela é uma pessoa mais respeitosa, menos respeitosa? Então, tudo isso tem a ver com uma forma de inspecionar. Nós estamos vendo, olhando como ele caminha. Hoje eu recebi uma pessoa que ela dizia que estava com dor. Mas assim, ela sentou, levantou, andou, eu não percebi dor na pessoa. Não parece que ela estava com dor. Mas, então, por que ela refere dor? Né? Por que ela está dizendo para mim que tem dor e a dor é muito forte, a dor é isso e aquilo, mas ela levanta, ela senta, ela estica, ela faz. Né? Por que será que isso está acontecendo? Então, a inspeção começa nos primeiros contatos com o cliente, muito antes até a gente conversar. Né? Então, aqui a gente coloca essa inspeção muito relacionada ao elemento madeira, que tem a ver com os olhos, tem a ver com o fato da gente enxergar. Madeira tem a ver com movimento, tá legal? Então, o movimento, qual é o movimento do cliente, o movimento do paciente, como ele se mexe, como ele se move. Associado a isso, a gente tem a auscultação, a gente escuta não só com o estetoscópio, ou não só através de alguma percussão que a gente faz no corpo do cliente, mas a gente escuta como ele respira. Vocês já viram essas pessoas que têm uma respiração ruidosa, né? Como é que é essa respiração? Ela suspira demais. Tudo isso tem uma relação com o elemento metal, tem a ver com o olfato, com a gente sentir o cheiro, a gente escuta com os ouvidos e isso tem uma relação com o elemento água, percebe? Então, ver, lidar com o cliente do ponto de vista do gestual, a gente olha com o elemento madeira. Nós sentimos o cheiro e isso tem uma relação com o elemento metal. Nós escutamos com os ouvidos e isso tem uma relação com o elemento água. E nós processamos a informação com o elemento fogo, com o nosso Shen, com o nosso espírito, né? Nós conversamos com
para os orientais antigos, a língua é a manifestação do coração, né? O coração se manifesta através da língua, do diálogo, da elaboração, né, do discurso. Então, trocar informações tem a ver com o elemento fogo. Então, todo esse diagnóstico, esses 4 momentos de diagnóstico, eles vêm de fora para dentro. Percebe? Primeiro eu olho o paciente, eu não estou tocando nele, eu estou vendo, né? Ele está distante de mim, né? Não, assim, não é invasivo. No segundo momento, eu escuto o chiado da voz, eu escuto, né? Olha como a barriga dele faz barulho quando eu coloco as agulhas, né? Quem já fez acupuntura sabe, às vezes a gente está deitado na maca, nossa barriga faz um baita barulho, parece que está tudo movimentando lá dentro. Olha esse burburigmo que está fazendo, né? Olha, né? O pigarro que ele está, né? Mostrando para você que tem com esse chiado. Percebe? De fora para dentro. Primeiro a gente olha, depois a gente ouve, depois a gente, né? Claro, eu não vou me aproximar assim e vou sentir o cheiro do paciente, não. Mas na hora que ele passa por mim, na hora que ele vai deitar na maca, na hora que a gente, né, conversa assim próximo, eu sinto um mau hálito, eu sinto um odor corporal dele, né? Ele tem um odor característico. Vocês sabem disso. Às vezes a gente deixa um paciente na maca com a sala encostadinha, né? E vai pegar uma água, dá uns 2 minutinhos ali. Quando volta, a gente entra na sala e sente o odor do paciente, né? Então percebe como o diagnóstico, esses 4 momentos, eles vêm de fora para dentro, do menos invasivo até o mais invasivo, que tem a ver com a palpação, né, com o toque propriamente dito, certo? E lógico, hoje o que é muito importante, a gente não pode deixar de fazer, é o interrogatório, a nossa conversa, né? A gente conversa, pergunta para o paciente. Tudo bem? Por que eu coloco aqui um quinto momento de diagnóstico aqui? Os 4 primeiros são os clássicos: ver, escutar, conversar, tocar, né? Palpar. Sim? Não mexe, porque parece que apaga. Ah, desculpa. Tá. Tá bom. Fabi foi para não ficar mexendo muito o mouse, não. Tá legal. Esse quinto momento diagnóstico, ele acontece ao mesmo tempo que os outros 4, tá? Na medida que eu vou coletando essas informações, eu vou transformando, e isso tem uma relação com o elemento terra. Eu vou processando essa informação. Assim como o meu estômago tem uma competência técnica de fazer a digestão, quando eu coleto as informações, né, visuais, auditivas, olfativas, eu não vou coletar nenhuma informação de paladar do paciente, tá? Não é para ficar lambendo, ainda não, tá? Vai que, né, vocês têm algum relacionamento extraoficial com os pacientes, não recomendo, antiético, super feio, mas, né, vai que o amor da sua vida está ali na sua frente. Quem sou eu para dizer para você não lamber o paciente? Mas, classicamente, a gente não lambe os pacientes, tá bom? No meu caso, eu deixo os meus não lamber. A Fabi atende os cachorrinhos, né? Então os cachorros lambem a Fabi. Não o contrário, né, Fabi? Tá. Ótimo. Então, entendem que esse movimento vem de fora para dentro. Isso é bem importante. Por quê? Respeita o espaço do paciente, certo? A gente sempre respeita, de uma maneira muito ética e muito equilibrada, o espaço e o momento certo de fazer as coisas, né? Então, primeiro a gente vê, depois a gente sente, dali a gente toca para então, né, durante todo esse caminho, a gente vai processando essas informações. Tudo bem até aqui? Dúvidas, questões, informações, curiosidades? Vão me perguntando, meus amores. Vocês estão assistindo Pantanal? Vocês estão assistindo Pantanal ao mesmo tempo que estão vendo a minha palestra, né? Por isso vocês não estão perguntando. Eu estou ligado. Deixa gravando o Pantanal. Vou falar mais sobre a inspeção gestual. Tá aí a chinesa, né, fazendo um movimento. A inspeção é uma parte muito importante. Nós temos 2 olhos muito... A gente tem uma parte sensitiva, né? A visão para o ser humano é muito forte. É isso que eu quero dizer. Então a gente tira muita informação com a visão. A gente perde um pouco no olfato, a gente perde um pouco
na audição, mas a gente ganha muito com a visão. Então, observar o gestual é bastante importante. Eu não vou falar muito agora, porque vai ter alguns slides que eu vou comentar mais sobre o gestual, tá legal? Não adianta falar muito sobre o gestual agora. Vou falar daqui a pouquinho sobre Mianchen, que eu acho que é uma técnica bem legal para vocês entenderem como a medicina oriental funciona na observação do gestual. Eu vou falar da língua, pessoal. Acho que a língua é legal, vocês gostam de língua. Acho que é importante eu falar mais de língua. Se você tem nojinho, não é agora é a hora de você fechar, né, e não ver os próximos slides, tá bom? Vocês só observem, só escutem, aliás, não não fiquem, não vejam nada, porque eu vou falar bastante, tenho bastante imagens de língua. Pessoal, no diagnóstico a gente observa, a gente inspeciona a língua. Lembra que eu falei que o interior e o exterior estão relacionados? Existe uma parte muito íntima do nosso corpo, uma parte que está entre dentro e fora. É uma parte interior do corpo, mas a gente consegue colocar para fora, tá? E essa parte que é interior do nosso corpo e a gente consegue colocar para fora não são só as emoções, também é a língua, tá? Em especial a língua. Então, o que vocês estão vendo aí nessa língua? Escrevam aí. Vocês acham que essa língua é vermelha? Se essa língua é rosa? Vocês acham que essa língua tem um revestimento branco, amarelo? Vocês estão vendo pontinhos vermelhos nessa língua? Vocês percebem que essa língua é denteada nas laterais? Existe alguma marca de hemorragia, algum vaso na língua? A Sheila falou que parece inchada, porque tem marca de dente. Sim, muito bem. Então, assim, o que a gente observa na língua? A língua é um dos principais elementos de diagnóstico da inspeção, porque ela vai indicar para nós o estado do Zangfu, o estado dos órgãos e vísceras, tá bom? Então, para quem não conhece muito medicina oriental, sempre acha interessante quando o acupunturista pede para mostrar a língua, né? Ah, deixa eu olhar a sua língua e tal. E aí a pergunta que eu ouço quase toda semana é assim: o que você vê na minha língua, né? Então, hoje é o dia de tirar essas dúvidas, né? Hoje é o dia de vocês me perguntarem o que a gente olha na língua, o que a gente está vendo na língua. E de olhar a própria língua. Isso, vocês podem olhar a própria língua, né? Observar, tirar fotinho, o antes e depois e tal. Então, assim, a língua, ele é um elemento de diagnóstico dentro da inspeção, dentro desse primeiro movimento de fora para dentro, dentro desses 4 momentos de diagnóstico, tá? Vou voltar um pouquinho só para vocês entenderem. 4 momentos: ver e inspecionar. Então, dentro da inspeção, a língua é muito importante, porque a gente consegue entender através da língua o que está acontecendo dentro do corpo, percebe? Entende onde eu quero chegar? E aí, o que vocês estão vendo na língua? É o que a nossa querida Sheila comentou muito bem. A língua parece um pouco inchada porque ela tem marcas de dentes nas laterais. Se é uma língua que tem marcas de dentes nas laterais, muito provavelmente ela está inchada. Se a língua está inchada, pensem no trato digestório. Se a língua é uma continuação do esôfago, do estômago, do íleo, do intestino, do reto e tal, ou seja, se a língua é uma continuação do trato digestório, imagina como é que está esse trato digestório. Será que ele está inflamado? Será que ele está inchado? Entendem onde eu quero chegar? Então a língua ela é um reflexo do que acontece no interior. E com o tempo, os sábios, nossos ancestrais orientais, eles conseguiram entender que certas alterações na língua são um reflexo de alterações do funcionamento do funcionamento dos órgãos e vísceras, né? Então, essa língua, como vocês estão... Se eu mexer o mouse assim, atrapalha? Não? Aí sumiu. Ele some. Entendeu? Ah, entendi. A tela some. A tela fica preta. Ah, entendi. Então eu vou mexer bem. Desculpa. Então, assim, eu estava passando o mouse nas laterais da língua, tá bom? Então, nas laterais da língua, ela está denteada. Isso é um sinal de que a língua está inchada e os dentes marcam a língua, certo? Tudo bem? Belezinha. A cor, vamos começar assim, olhar essas palavrinhas aqui do lado esquerdo, né? E vamos tentar responder essas questões. A cor. Essa língua é rosa, uma língua vermelha? Como é que é na opinião de vocês?
A forma da língua, ela tem uma forma de língua? Tem. Revestimento, essa saburra, sabe parece um muco que reveste a língua? Né? Se eu passar uma espátula, sai ou não? É fixa? Essa língua tem muitas marcas, tem muitas fissuras? Não. Tem muitos vasos? Também não me parece muito, não. Mas assim, olha como ela é toda cheia de bolinhas vermelhas. Tá vendo? Cenas dos próximos capítulos. Eu vou explicar um pouquinho já já o que significa isso. Primeiro vamos entender, vamos enxergar a língua. Então essa é uma língua rosa, né, mais pálida, tem uma forma denteada nas laterais. O revestimento é uma saburra, tem um revestimento fino para um revestimento médio, bem esbranquiçado. Ela não tem marcas nem fissuras assim muito predominantes, mas elas têm muitas petequias, que são essas marquinhas vermelhas na língua, esses pontinhos vermelhos na língua. Certo? Tudo bem? Observe outra questão. Vejam os lábios desta moça. Olha como esses lábios, eles são sem cor, sem vida, sem sangue, sem vitalidade, percebe? Vocês acham que essa pessoa tem uma energia sobrando ou está faltando energia na vida dela, né? Tem uma deficiência do Ti, tem uma deficiência de energia na vida dela, certo? Daí essa deficiência de energia não transforma bem os fluidos do corpo e a língua fica demasiado inchada, o baço é fraco, né? Eu não vou entrar muito em termos técnicos, porque senão, para quem está começando ainda com a acupuntura, né, muitos de vocês são os futuros alunos agora da Turma Tigre, então, cenas dos próximos capítulos aí, quando eu falar sobre deficiência do baço. Mas essa pessoa tem, né, bastante marcas denteadas, e essas pintinhas vermelhas é um indicador de toxicidade, de calor tóxico, tá? Isso pode ser de consumo de antibiótico a longo prazo, em algum momento, tá? Então, muitas infecções recorrentes e tal. Belezinha? E essa saburra, né, esse revestimento aqui na língua, é um sinal de uma tendência de frio. Essa pessoa tem, né, se eu perguntar para ela assim, olha, você dorme com os pés com meia cobertos ou prefere dormir com os pés descobertos? Ela vai dizer que prefere os pés cobertos, ela tem frio, certo? Tudo bem? E essa língua aqui, meus amores? E aí, é diferente a cor? Percebem? É uma língua mais vermelha, menos vermelha. O que vocês acham? Olha a qualidade da saburra, do revestimento. É uma saburra que se eu passar uma espátula sai, não sai? É uma saburra mais gordurosa. Percebe que ela tem bem isso, uma língua bem mais vermelha, com fissura. Tá vendo os pontinhos vermelhos na ponta? Então, esse calor na ponta, os orientais vão dizer assim: a ponta da língua refere coração. Então, agora, toda vez que a gente olhar a ponta da língua, vamos sempre pensar nas emoções, no estado emocional, naquilo que habita em nosso coração. Então, ele tem muito calor no coração, uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, muito nervosa. Olha as laterais da língua. As laterais da língua referem fígado. Olha essa lateral esquerda da língua dele, mas a nossa direita, tá bom? Olha como nem tem revestimento. É careca nas laterais. Uma língua careca já é um sinal de deficiência do yin. Se ele tem calor no coração, calor no elemento fogo, e as laterais que se relacionam ao fígado são carecas, né? Não tem revestimento, é um sinal de deficiência do fígado com calor no coração. É uma pessoa muito irritada, nervosa, e o estômago consegue fazer o trabalho dele? Não, o fígado ataca o estômago fica fraco, e essa burra que deveria revestir a língua, que é uma produção do estômago, não existe, ou é muito fraca. Percebe? Estão entendendo? Dúvidas? Me perguntem. Para complementar, ele tem essas fissurinhas aí no corpo da língua, que já pega uma região de estômago, região de pulmão, mas aí é menos importante agora,
tá? Eu gostaria muito que vocês percebessem a diferença das cores das línguas que eu apresentei e a forma. Olha como essa língua também é grande e inchada, né? Podemos passar? Estão me escutando bem? Tá tudo bem? Olha que língua maravilhosa. Imagina essa língua dentro da sua boca. Quando vocês vão beijar alguém, vocês pedem para olhar a língua. Eu nunca beijo ninguém sem pedir para ver a língua. Jamais. Eu não vou colocar essas coisas na minha boca sem. E cuidado, ficar tirando foto com a língua de Isso. fora em Instagram. Vocês querem fazer coraçãozinho assim, mostra a língua? Não façam isso jamais. A gente consegue ver cada coisa nas línguas das pessoas. Bom, como é que é a forma dessa língua? Percebem que ela é desviada, levemente desviada à direita do paciente para a nossa esquerda? Tá vendo? Olha como essa ponta é vermelha. Então vamos lá. O que habita no coração dessa pessoa é a mente, é o espírito. E olha essas pontinhas, essas marcas vermelhas na ponta da língua. Será que é uma pessoa nervosa, irritada? Vocês sabem o que significa uma língua desviada? Vocês já estudaram isso alguma vez? Vão me respondendo aí, eu já vou falar já já. Até o final dessa língua eu falo o que significa. Olha essa burra, o revestimento da língua. Até que o revestimento dessa língua, tirando a ponta que é mais careca e as laterais, que também não tem revestimento, mas o revestimento do corpo da língua é uma saburra fina e branca. Também refere frio. É uma pessoa que sente muito frio, né? Principalmente frio interno. As laterais carecas, deficiência do fígado. Lembra que eu falei na língua anterior? Deficiência do fígado, pessoal, pode significar também consumo de medicamentos, remédios controlados, drogas, muito consumo de álcool, tá bom? Pode também significar fumantes, né, que fumaram a vida inteira, e aí também vai apresentar marcas arroxeadas na região de pulmão, nessa regiãozinha aqui. Não dá para ver muito bem, mas nessa região aqui, na região mais próximo da ponta, consegue ver pelo menos a bolinha azul do mouse aqui? Ah, ótimo. Então nessa regiãozinha aqui, ó, é um pouco arroxeado, tá? E lá no fundo é uma saburra mais grossinha, é um calor no aquecedor inferior. Isso é um sinal de mioma, pode ser um sinal de intestino, alterações intestinais, a gente vai tentar entender na anamnese, tá bom? E por que a língua é desviada? Eles responderam aí? A língua desviada, meus amigos, meus amores, é um indicador muito grave, é um indicador de golpe de vento, tá bom? Então a pessoa ela pode não ter tido, ou não sabe que teve, mas isso é um sinal de AVC, de AVS. Se ela não teve, ela vai ter, e se ela teve, ela tem uma grande chance de ter de novo, por conta dessa ponta super vermelha, né, associada a essa língua careca nas laterais, ela vai ter uma ascensão do yang do fígado, vai ter um golpe de vento interno, e vai, sem dúvida nenhuma, sofrer as consequências dessas emoções aí não expressas, né, uma pessoa que guarda muitas emoções, que não expressa, né? Quem não explode para fora vai implodir para dentro, certo? Então a cor da língua também é honrosa, a forma já comentei bastante, o revestimento já falei, não tem grandes marcas e fissuras, tem um pouco aqui no corpo da língua, na região do estômago e tal, e ela é um pouco denteada nas laterais também, e esses vasos, essas petequias vermelhinhas aqui eu já comentei, né? Já falei bastante para vocês. Próxima língua. Olha que língua linda, né? Imagina essa língua na sua boca, que coisa horrorosa, né? Toda macilenta, toda meio mole. Eu não desejo esse mal para ninguém, mas olha, há esperanças. Essa língua tem um antes e depois, tá bom? Então, olha a cor da língua. Ela é um rosa, né? Um rosa clarinho. Ela é uma forma bem disforme, é uma língua curta. Ela é quase em W, né? Lembra, a ponta refere o que habita em nosso coração. Olha como essa ponta ela é quadrada, né? Tá vendo? Ela tem até uma fissurinha aqui na ponta, parece uma língua
que se não cuidar, vira uma língua de cobra, né? E aí é uma língua que a gente vai dizer que é em W, porque ele tem esse formato aqui em W. Conseguem ver o movimento que eu faço? Uma língua em W, hã? Quando faz, apaga. Tá. Bom, mas vocês conseguem ver aqui a língua na ponta, né? A fissurinha aqui, como se fosse uma língua de cobra, né? Isso que é o mais importante. E ela é toda ponteadinha, vermelhinha e tal. Muitos aspectos emocionais, muita ansiedade, muito. Transtornos de pânico, transtorno de ansiedade crônica, tudo o que vocês podem imaginar. Síndrome do pânico é o ataque diário, a cada 2, 3 dias tem uma crise de pânico, tem um transtorno de ansiedade generalizado, toma milhões de medicamentos, certo? Então, esse é o antes, e agora eu vou te mostrar para vocês o depois. Percebe a diferença na língua? Olha a diferença na forma. Continua ainda bem quadradona na ponta aqui, né? Ela não é uma língua que tem uma pontinha, uma língua que parece um W na ponta, né? Mas ela tá melhor ou não em estado que ela aparece, né? Tá bem melhor, né? Então, essa língua bem macilenta agora tá bem menos, tem mais força, mais tim, mais energia, né? Então, a cor continua ainda um rosinha claro, a forma que melhorou bastante, o revestimento é uma saburra mais fina. Lá embaixo da língua tem um revestimento mais grosso, né? E isso é um indicador, como eu já comentei com vocês, de alterações lá na profundidade, lá no aquecedor inferior, no útero, talvez mioma, endometriose, né? Marcas, fissuras, vasos, nada assim observar. Olha essa linguana, né? Mais petequias vermelhinhas. O que significa isso, meus amigos? Quando não é na ponta necessariamente, quando é no corpo da língua, isso é um indicador de calor tóxico, né? Essas pontinhas vermelhas é um indicador de consumo fora do normal de antibióticos, né? Ou então vacina. A culpa não é do medicamento, tá bom? Nem da pessoa. É uma situação que ela se vê obrigada a tomar. Vai tomar um antibiótico para não morrer, né? Vai tomar vacina para não morrer. Mas são essas consequências que, né, formam, né? Então, toda vacina gera um fator patogênico e ele se manifesta, né, dessa forma, segundo os princípios da medicina oriental. Outra característica, olha essa língua em forma de canoa, né? Tá vendo? Como o corpo da língua, o meio é mais afundado. Então é uma baita deficiência do estômago, não se alimenta bem, a língua é muito inchada, adora doce, adora alimentos gordurosos, uma pessoa super jovem, mas tem gastrite, tem que tomar omeprazol, né? Se não cuidar, fica sempre com infecção. E olha essa burra como é mais grossa aqui no meio para o final da língua, tá bom? A pontinha vermelhinha, careca nas laterais, com deficiência do rim, muito bem, é isso aí. Muito bem, mais uma língua bonitinha, né? Essa é uma língua curta. Você pede para a pessoa mostrar a língua e ela não consegue colocar a língua para fora. Eu já falo mais sobre o que a gente enxerga, mas quando você vê uma língua curta desse jeito, é um indicador também de golpe de vento, tá? Percebe como a boca desse paciente é levemente desviada? Ele já teve, tem ou vai ter um golpe de vento, ou seja, um AVC, um AVE. Língua curta é um caminho para golpe de vento muito, muito rápido, tá bom? Então, o paciente chegou na hora certa, tem que cuidar da pressão, tem que melhorar a circulação do ti, tem que melhorar as funções de fígado. Olha o meio da língua como tem muitas fissuras. Então, é o trato digestório bem detonado. Não sei se dá para enxergar na imagem, mas do lado direito dele, o nosso lado esquerdo, tem bastante marcas hemorrágicas, tá bom? Então é um indicador de alterações hepáticas, alterações de fígado muito fortes, calor com mucosidade que afeta o coração, né? Tem obstruções aí da mente, do espírito, é fadado a ter problemas, né?
Então, só de observar a língua, a gente sabe que esse paciente precisa ser encaminhado, precisa aí fazer um acompanhamento cardiovascular, importante até fazer uma tomografia, um ultrassom, aquelas avaliações cardiovasculares de angiotomografia, né, fazer esses contrastes todos, tudo aquilo que vocês já sabem, né, que é importante. Por quê? A acupuntura pode ajudar? Vai ajudar. Só que não vai fazer milagre, nada vai fazer milagre para um paciente com 40 e tantos anos, que levou uma vida completamente desregrada, com o uso de drogas, sem monitorar a saúde, né? Com fatores emocionais extremamente bagunçados, desequilibrados, tá? Mais uma língua curta, só para vocês acharem que não era única, né? Isso também acontece em homem, coincidentemente, mas também acontece em mulher. Olha aqui, esses vasos aqui no meio da língua, tá? É um outro caso muito parecido, mesmo tipo de encaminhamento, tá legal? Então, ainda esse caso tem uma saburra mais grossa aqui no corpo da língua, tal, bem denteada nas laterais, mas de boa, né, meus amigos? Isso aí é bucha, né? Às vezes esse cara veio tratar dor no joelho com você, né? E aí você tem que conversar, que é importante fazer um acompanhamento cardiovascular. Ah, mas eu não tenho nada, não tem problema. Que bom que não tem nada. Né? Vamos cuidar das emoções, vamos reduzir a ansiedade, vamos tirar esses rompantes de irritabilidade, estresse, tudo bem? Estão entendendo essas características da língua? Vão me perguntando aí. Eu tô achando que eu tô falando sozinho, hein? Se deixar, eu falo. Vocês ficam assistindo Pantanal aí? Belezinha? Mais uma língua desviada. Desviada para o lado esquerdo do paciente, nosso lado direito. A pessoa vai. Você pergunta, né? Ah, já teve algum problema de saúde grave? A pessoa diz, não, não tive nada. Você toma algum medicamento? Ah, a pessoa toma, antihipertensiva, mas nada demais. Mas será que ela já não teve um golpe de vento? O que vocês acham? Com certeza. E aí aquele formigamento que ela tem na mão esquerda, aquele formigamento no pé direito, sabe? Será que não tem a ver com esse golpe de vento? Com certeza, né? Então essa pessoa, quando a gente fala golpe de vento, é sempre uma ascensão do yang do fígado que ascende na direção da cabeça e a pessoa pode ter tido convulsão, um desmaio, ou então ela nem percebeu, ela esteve dormindo, tá? E isso, como vocês podem ver, é relativamente comum, né? Olha como essa língua não tem forma, uma língua bem disforme, as laterais são bem mastigadas, né? Então esse fígado acabou, né? Não tem mais fígado. Essa saburra no meio da língua, grossa, meio amarelada, né? Um indicador de calor no estômago. Também é bucha, né? Também é tomar bastante cuidado. Vamos observar os lábios da paciente, tá bom? Olha como nós temos aqui feridinhas, tá? Do lado direito dela, ao nosso lado esquerdo. Eles também é um indicador que alguma coisa não está bem na imunidade e tudo mais. Diga. A Sheila disse assim, eu olho para minha língua e fico preocupado. Tem muitas petequias na língua toda e na ponta também. E a língua está fazendo um bar. Então, senhora Sheila, quando a gente vê uma língua assim, essas línguas com petequias, como eu já comentei, ele não refere tanto ao presente, ele refere mais ao passado. Então, assim, passado, vacinas, medicamentos. E agora, essa questão de Covid, isso, tomou vacina da Covid. Doenças quentes, então, assim, catapora, sarampo, aquela rubéola, tudo isso também pode causar as petequinhas vermelhas. As alterações emocionais, eu não vou nem te dizer, você sabe o que você tem, né? A língua, ela já vai te entregar, entendeu? Então cuidar daqui para frente. Não fique preocupada com a língua, preocupe-se com a senhora. Não vamos deixar evoluir, né? O pior terapeuta, o pior paciente é o resistente, é aquele que acha que não tem nada, que vai viver para sempre e não tem problema nenhum. Mas a gente que está o tempo todo cuidando dos outros, está se cuidando, né?
acaba não sofrendo muito, né? Então, tudo bem, até aqui, até hoje eu tenho um problema, daqui para frente eu vou cuidar para que eu tenha uma qualidade de vida melhor, né? Mais algumas linguinhas. E aí, cadê essa burra dessa língua, né? Qual é a cor dessa língua? Não tem revestimento, né? Uma língua multifissurada. Isso a gente já disse que é uma deficiência sistêmica, uma deficiência do rim, já dos rins, é uma deficiência grave. Isso aí já é algo, né, químio, rádio, alguma coisa que a pessoa fez aí que consumiu os fluidos do corpo. Essa língua, né, se você colocar numa tábua de carne e fazer um cortinho, você acha que sangra essa língua? Se sangrar, sangra bem pouquinho, né, porque não tem vida, não tem vitalidade, tá bom? Então imagina, se a língua está desse jeito, imagina o trato digestório, imagina os órgãos internos dela, certo? Então sem vitalidade nenhuma, nós temos que resgatar o sangue, temos que resgatar o Qi, o Yang, né? Percebe? Tudo bem? Lembrando que a ideia do nosso encontro hoje é mobilizar vocês para a importância do diagnóstico, né? Então por isso que eu estou mostrando muitas línguas, tal, para vocês verem como é legal, como é interessante, para a gente estudar mais isso, né? Olha que linda essa língua em canoinha, né? Então ela é bem afundada no fundo. Então isso já mostra uma deficiência lá no aquecedor inferior, uma deficiência no intestino. Nesse caso, algum tipo, quando tem essa saburra amarela e grossa, quando é homem, vamos sempre pensar em bexiga, próstata, intestino. Homem tem uma tendência à formação de massa no aquecedor inferior, em prostatite, tumores no intestino. Vamos ficar alerta, perguntar, fazer uma boa anamnese nesse sentido. Olha as laterais como são bem inchadas, né? Aí mais um fígado alterado. Nem é tão denteado nas laterais, o que mostra que há esperanças, né? Ou seja, o baço não é tão fraco, não é tão inchado, é menos inflamado, mas mesmo assim ainda é bem vermelho nas laterais, é um calor no fígado, né? Isso se estende até a ponta. Tirando essas características que eu comentei, não é uma língua tão insalubre, tão ruim. E olha que eu tenho as buchas. Olha que língua incrível, maravilhosa. São as pessoas que nos procuram. A perguntou se existe uma imagem de uma língua normal. Então, Tatiane, excelente pergunta. Eu acho que essa é a pergunta que eu gostaria de te responder por um fim de semana inteiro. Mas se eu puder resumir em poucas palavras, uma língua normal não é objeto de estudo da medicina oriental. Então, assim, a gente nunca vai encontrar uma língua sem nenhum sinal. Nós somos treinados a ver sinais na língua. Então, a gente não sabe o que é uma língua normal, porque uma língua normal é aquela de desenho animado, aquela quando, sei lá, o Naruto põe a língua para fora, o Goku, uma língua do anime, né? Uma língua desenhada, porque uma língua viva, viver é estar em desequilíbrio. E quando a gente é treinado, até o dos animais, né, que a gente até então não via nada, você começa a ver, né? Então, Sim. até dos animais. Os animais, eles têm uma relação com a língua um pouco diferente do que, né? O trato digestório do animal, ele é um pouco menos complexo que o nosso, então a língua refere menos do que a nossa língua. Mas também refere, exatamente. Então a gente sim consegue observar. Então, assim, a cor dessa língua, né, meus amigos, meus amores, é uma língua vermelha, quase escarlate, não é tão viva, uma língua rosa, mas tem pontos hemorrágicos. É uma forma normal, uma língua com uma forma só está um pouco denteada, inchadinha nas laterais, mas o que mata essa língua é o revestimento, né? É uma língua que está ficando careca, ela está perdendo o revestimento. A impressão que eu tenho é que se eu passar o dedo assim no meio da língua, eu tiro esse revestimento. Por que, que o revestimento dessa língua está saindo, meus queridos? Sabe? É isso que me dá agonia. É isso que me dá gastura, sabe? Pensar o que a pessoa está fazendo com ela mesma que pode estar consumindo de tal forma o Qi, a energia correta dela. Isso pode ser, sim, consumo de antibióticos, tá? Até antibióticos injetáveis, ou então de uso oral,
alterações hormonais muito graves, alterações vasculares, mas normalmente tem uma relação com medicamentos ou drogas, quimioterapia, radioterapia, ou então algum padrão iatrogênico, alguma doença causada por tratamentos, tá bom? Então, ou seja, o que é comum, às vezes a pessoa vem com uma dor de lombar, mas está tomando tramal há uma semana, 2 semanas, e isso está acabando com o intestino, o estômago dela, enfim, essa dor não passa. Então, não adianta a gente só olhar e tratar essa língua, né? A gente tem que olhar a pessoa como um todo, e alterações emocionais também podem causar também, tá? Isso é uma deficiência de ímper, pensamento circular, muita preocupação, muita ansiedade, muita raiva não expressa corretamente. A pessoa não chega para a mãe dela e fala: olha, mãe, você é uma narcisista que sabe, que abusa da minha boa vontade aí a vida inteira. Não, ela não diz isso. E aí sofre, né? Em vez de explodir, ela implode. Uma belíssima língua para a gente estudar, um belíssimo caso também de estudo, mas por isso que eu digo, vamos estudar, vamos lá para o curso de acupuntura, vocês vão adorar analisar essa língua e, mais importante, tratar essa língua e vê-la melhor. Mais uma língua bonita, né? Essa língua eu acho tão bonitinha, assim, ela é bem redondinha, né? É fofinha. Ela tem uma cor bem estranha, eu acho que a cor da língua ela é meio rosa violáceo, e não é um violeta escuro, mas é um violeta claro. É um sinal de estagnação por deficiência, tá bom? O que é uma estagnação por deficiência? Sabe um rio que está com a água secando? Forma poças de água. Quando a gente tem deficiência de Chue, deficiência de sangue, em alguns casos, essa deficiência de sangue, o sangue para em algumas regiões. Então, essa pessoa tem dor por deficiência, tá? É uma dor que melhora com o movimento, é uma dor que ela acorda cedo dolorida e durante o dia melhora. E quando chega em casa, 8 horas da noite, está super cansado, só quer saber de dormir. Uma deficiência, tá? De sangue em especial. Então, tá aí a cor, a forma, como eu falei, bem redondinha, pouco inchada nas laterais do lado esquerdo, tá? Se a gente for fazer uma classificação do lado direito e esquerdo, os dois lados têm a ver com o fígado, tudo bem? Mas o lado esquerdo um pouco mais com a vesícula, tá bom? Então, olha a deficiência de IN da vesícula, pelo lado esquerdo ele está mais careca do que do lado direito dele, tá? Não no nosso. Agora, essas marcas no corpo da língua, em especial no estômago, né, na região bem do meio da língua, mostram uma deficiência do IN do estômago. E quando a gente já associa a deficiência do IN da vesícula, a gente já vê que o intestino não, desculpa, a digestão dele é muito ruim, né? É uma pessoa que se come uma pizza de mussarela, ele não compra a pizza, ele aluga a pizza. Por quê? Porque dá 10 minutos ele vai no banheiro colocar ela para fora, né? Não tanto por cima, mas por baixo. Vocês conhecem pessoas assim? Que vão no restaurante, né? Comem uma coisinha assim, dá 10 minutos já vai no banheiro? Então, ela tem um padrão, essa pessoa tem um padrão semelhante, né? Então, ela não compra um hambúrguer, ela aluga, porque já já vai sair, entendeu? Não é dela, aquilo não fica com ela, aquilo vai embora, né? Então é meio alugado. Além disso, essas fissuras elas se estendem e vão na direção da ponta, tá vendo? Quando a gente olha umas fissuras que se estendem na direção da ponta, a gente logo pensa assim: existem alterações no corpo que com o tempo vão afetar a mente e o coração. Então, assim, esses quadros podem ter já podem estar associados a questões emocionais. A pessoa não tinha nada e passa a ter depressão. É possível ter depressão por conta disso? Sim. A pessoa tem uma deficiência do baço muito forte, tem uma estagnação de sangue, aí ela se torna uma pessoa cansada, não trabalha direito, ela é demitida, ela entra em outro emprego, ela é demitida, ela termina um relacionamento, ela começa outro, terminam com ela.
né? Ela não tem dinheiro para sair com os filhos, não tem energia para as coisas, e isso vai desgastando o corpo físico e o emocional da pessoa, certo? Então, tudo começa. Isso é tristeza? Não, é cansaço. E isso vai se tornando tristeza. Percebe? Entendem isso? A gravidade, como é importante? Vamos lá. Vamos me perguntando, vocês são muito silenciosos. Olha o subaco da menina. A Fabiana perguntou: por que você vai colocar uma pessoa mostrando o subaco? Chega de língua, né? Falei bastante língua para vocês. Então, a língua é parte da inspeção, é muito importante, como vocês podem ver. A gente tira um monte de informação através da língua, mas não é o único momento de diagnóstico, tá? Todo gestual é importante, a inspeção de língua também. Auscultação e olfação. Ouvir e sentir o cheiro. O ritmo da respiração, tá? É importante. Se a pessoa respira rápido e respira curtamente, né? Então ela respira. É uma respiração ruidosa e rápida. Ela respira, né, pela boca, como eu muitas vezes, nariz curto, respira pela boca. Tudo isso tem uma correspondência para a medicina oriental. Tá legal? Odor, como eu falei, odor característico, não só odor corporal, tá bom? Odor em geral. Então é um momento diagnóstico bastante interessante, mas eu guardo para falar mais detalhes sobre isso quando vocês estiverem lá no nosso curso de acupuntura. Interrogatório. Horroroso essa foto, horrorosa essa imagem. Uma mulher, uma moça, uma jovem, super bonita, bem arrumada, e com uma máscara, o que hoje é imprescindível, né, dentro de ambientes de saúde, mas assim, de pé, olhando diretamente para o paciente, num clima assim pouco amigável. Quando a gente quer coletar informações do paciente, quando a gente quer conversar, quando a gente vai fazer uma anamnese, nós vamos escolher a história de vida, o histórico médico, a saúde atual do cliente. Nós vamos falar sobre sexualidade, sobre relação familiar, nós vamos falar sobre muita coisa. E assim, se viram realmente um interrogatório, vai ficar muito desconfortável para o nosso paciente. Então, ele tem que ser uma conversa informal. Nós temos que tirar o máximo de informações do nosso cliente sem que ele perceba que aquilo seja uma entrevista. Aquilo tem que fluir livremente. Então, assim, e aí, como é que estão as coisas? Tá frio essa semana, né? Deixa ele falar. Nossa, é verdade, tá muito frio. Ou não. Ele vai, nossa, você acha que tá frio? Eu tô sentindo calor. Ao falar, ele já está se expressando, colocando para fora, e está se expressando, né, aquilo que ele sente, as percepções dele. Às vezes, e aí, né, sei lá, seu time ganhou essa semana, né, o seu time perdeu, ele vai expressar raiva, contentamento, descontentamento, alegria, tristeza. Percebe? A conversa ela tem que ser uma conversa informal, mas com o rigor técnico. Eu sou a favor da gente baixar as resistências do paciente e levar uma conversa de boa, uma conversa aí, como foi, como foi fim de semana, né? Conseguiu descansar um pouquinho? Me conta. E essas dores te atrapalharam? Não, sabe? Aproxime-se do cliente. A pior coisa que tem é ficar naquela anamnese. Você classifica a sua dor de 0 a 10, quanto? Sendo 10, uma dor muito forte e aguda. Sendo 0, sem dor. Você gosta de bebidas frias ou de bebidas quentes? Você se considera uma pessoa mais agitada, mais lenta, uma pessoa mais, sabe? Não. Evitem, o tempo vai fazer isso com vocês também. Evite escrever na frente do paciente. Registra isso depois. Registra tudo que ele está trazendo
posteriormente. Tem uma conversa informal, na hora que ele estiver na maca, com as agulhas, aí registra o que vocês conversaram, tá? Então, o que é importante tirar numa conversa, seja de primeira vez, ou seja, né, a, toda vez que a gente entrar em contato com algum cliente? A história de vida, como foi a semana, como tem sido até aqui, como foi chegar até aqui, né? O histórico médico, já fez alguma cirurgia? Não, que remédio já tomou? Teve alguma doença grave? Tudo isso faz muita diferença, toda essa evolução, porque nós vamos entender qual é a origem da doença dele, né? Saúde atual, toma algum remédio, não, faz algum acompanhamento. E mais importante, qual é a queixa principal? O que o traz ali? Sinceramente, às vezes a queixa principal não é, a queixa principal não é o mais importante, tá legal? Às vezes o mais importante é uma deficiência que ele tem profunda ali de rim, mas a queixa principal do cara eu vou chutar aqui, é dor no dedo. Mas se eu não cuidar da dor do dedo, ele não volta a fazer acupuntura para cuidar dos aspectos mais profundos. Então eu tenho que fazer o manejo da queixa principal, tratando a raiz dessa manifestação, né? Tratando a origem da doença junto com a manifestação, que são essas queixas principais. Certo? Bonitinho? Palpação. A parte que eu mais adoro é palpar pessoas. Mentira, eu adoro o distanciamento social. Odeio gente. Eu gosto assim, vocês na casa de vocês, eu aqui. Os pacientes, a gente toca, mas o toque é sutil. Muitas vezes, para a gente buscar a dor, buscar a região dolorosa, a gente tem que fazer a palpação. Em alguns casos, a gente busca, no diagnóstico, uma palpação em pontos de acupuntura. Nós podemos até medir a reação do paciente de acordo com alguns pontos. E, claro, dentro do toque, nós temos a famosa pulsologia chinesa. Vou dar um exemplo aqui da pulsologia chinesa, pessoal. Pulsologia é isso que o nosso amigo está fazendo. Bem errado, né, com os dedinhos bem tortinhos, mas ilustra bem o que é a pulsologia chinesa. Quando a gente toca o pulso, a gente busca sentir o quê? A frequência cardíaca, o estado geral da força, né, das ondas desse coração, e a gente tenta reconhecer o estado geral do pulso. Então vamos fazer um experimento aí vocês, uma aula prática. Peguem o pulso assim de vocês, né? Toquem o pulso. Aqui é a artéria radial, né? Tem o rádio, né? Consegue me ver? Sim, levanta um pouquinho. Isso, melhorou? Tá vendo? Toquem assim o pulso, nessa região. E sintam do lado esquerdo, depois do lado direito. Para os orientais antigos, o lado esquerdo tem uma relação com o sangue. O lado direito tem uma relação com a energia. Veja que hoje está mais forte em você, a energia ou o sangue. Veja que está mais fraco, o sangue ou a energia. Se você percebe bem o pulso direito e não percebe o pulso esquerdo, é porque a estagnação de energia é verdadeira. Ou seja, tem muita energia circulando e isso causa uma deficiência de sangue. Se você toca do lado esquerdo e sente muito forte e do lado direito muito fraco, é sinal de que a estagnação de sangue é verdadeira, tá bom? É algo bem simples para vocês começarem a treinar pulsologia. Pulsologia é algo muito importante, a gente leva um tempinho para aprender, mas a gente tem que treinar sempre, pegar pulso de todos os pacientes e registrar. Começa assim, simples. Toca o pulso direito, toca o pulso esquerdo. Qual que é mais forte? Pulso direito, deve ter estagnação. Pulso esquerdo, deve ter alguma alteração com o sangue. Não, o pulso esquerdo é muito fraco, deve ter deficiência de sangue. O pulso direito é muito fraco, deve ter deficiência de energia, certo? Tudo bem? Dúvidas? Comecem assim simples. Daí a gente vai evoluir. Se eu toco o pulso e sinto, se eu ao tocar e sinto, é um pulso superficial. Se eu toco e não sinto, mas eu aprofundo lá no osso e eu sinto, é um pulso profundo. Se é um pulso que eu toco, aprofundo, eu sinto, daqui a pouco ele some, e aí eu superficializo um pouquinho, faço menos força e eu sinto de novo, e de repente ele some, aprofundo de novo e ele está lá no fundo,
e de repente ele some. Aí eu superficializo, ele aparece. Depois ele some. Ele está escorregando. É um pulso escorregadio. O pulso escorregadio, ele complementa muito aquelas línguas denteadas nas laterais. É um sinal de deficiência do baço e acúmulo de umidade. Pronto, aí eu tenho certeza do que eu vou fazer. Se eu olho uma língua denteada e pego um pulso escorregadio, não preciso de mais grandes informações. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou fortalecer, vou tonificar o tiro baço. Nosso último assunto da noite, meus amores, Mianxian. Mianxian é uma prática que é bastante utilizada na China, mas pouco praticada no Brasil. É a investigação do ser humano, tá? A fisiognomonia são as relações dos aspectos físicos da pessoa com sentimentos mais profundos. A gente sabe que as emoções, elas alteram a parte física do corpo. Então, de que forma? A face, o rosto, o gestual. Lembra que eu falei que eu ia falar bastante do gestual depois? Bastante é. Não vou falar bastante, senão vou ultrapassar muito o nosso tempo. Mas vou falar um pouco do gestual através do Mianxian, certo? Então, o Mianxian acontece a todo momento. Até na foto do paciente, a gente consegue extrair informações do Mianxian. Então, o Mianxian, ele é parte do método diagnóstico de investigação. Ele faz parte da observação, tá? Mas ele é uma soma dos diferentes momentos diagnósticos, tá legal? E como a gente pratica isso? Da onde que vem essa teoria? Tudo na vida, mesmo as flores, elas existem por um propósito, né? Quais são as funções das flores em geral? Claro, é a parte reprodutiva da planta, é a parte sexual da planta. E é por isso que é a parte mais bonita, porque ela tem a ver com reprodução, ela tem que atrair os insetos para que os insetos vão até lá, né, mexem nela e elas vão polinizar em outro lugar, certo? Então as flores, elas têm que servir para o seu propósito. Muito bem. E aí o ser humano acaba, ao olhar as flores, acaba identificando e projetando certas imagens que ele vê, né, no seu próprio inconsciente. Então, olha só, o que parece essa flor para vocês? Essa orquídea, ela tem, até parece o quê? Uma carinha, não é isso? Um macaquinho? Muito bem. E essa flor parece o quê para vocês? Uma caveira, né? Na verdade, não é a flor, não foi a natureza que fez aquela flor parecer uma caveira. É que com o tempo o ser humano olhou aquela flor e achou que aquilo parecia uma caveira e começou a dar mais bola e cultivar essas que pareciam mais caveira. Aquelas que pareciam menos caveira ou pareciam menos macaquinho acabavam ficando de lado. Entendem o que eu quero dizer? Então a flor é um aspecto de reprodução, é um aspecto sexual da planta, e não só para atrair os insetos, mas também para atrair o ser humano. E o que o ser humano faz com frequência? Nós colocamos os nossos sentimentos naquilo que nós vemos, percebe? Nós colocamos nossos símbolos naquilo. O que significa? O que é isso aqui, meus amores? É uma flor, mas parece uma bailarina, ou parece até uma criança com chupeta, né? Tem até uma gravatinha, meu, bizarro. Como é que uma flor chega nesse nível de. Não é que a flor chegou lá, é que a gente foi selecionando elas, né? Estão entendendo? E a natureza ela é complexa. Da flor, né? Vamos para os animais. Mianxian é a gente observar as coisas e entender para que elas servem no paciente, no ser humano em especial. Mas a gente pode treinar com os animais. O que vocês acham? Que esse bicho enxerga bem? É o melhor sentido dele, é a visão? Ou vocês acham que o olfato e a audição dele é melhor do que a visão? Com certeza. Olha o tamanho da orelha do bicho. Olha o tamanho do nariz. Tá aí porque o porquinho ele é muito bom em pegar trufa, né? Muito melhor. Mas ele enxerga bem? Enxerga pouco. Olha como os olhos são separados, os olhos são pequenos, né? Então, é bonitinho quando vira bacon, né? Olha só esse animal, né? Olha só esse meu primo, né? Nosso primo. Olha o tamanho da boca dele.
Será que o que ele come, ele precisa mastigar muito? Olha o tamanho da boca, dos dentes, né? Então, aquilo que ele se alimenta, ele precisa de muita energia para poder se alimentar. Então, está toda deslocada na região da mandíbula. Olha só outro primo. Olha o nosso chimpanzé. Certo? Mesma coisa. E aí? O que remete a vocês esse animal? Olha, presta atenção no olhar do animal. Isso é um olhar ameaçador, né? É um olhar agressivo. É um olhar sexy, um olhar 43. E aí, o que nós fazemos? Nós projetamos e colocamos na nossa arte. Percebe? Quando eu olho essa figura, isso me remete ao quê? Ao lobo, percebe? Olha o nariz, o tamanho do nariz, olha o olhar. Olha aqui o cabelo do lado direito e esquerdo, que parece uma orelhinha. Conseguem perceber? E esta projeção, os atores fazem o quê? Imitam. Então, Mianxian é a gente olhar para as pessoas e entender essas características associadas aos seus sentimentos, às suas emoções, sem que elas digam uma palavra. Os orientais, eles não expressam muito bem as suas emoções. Então, a gente tira através dessa observação. Tem pessoas que fazem uso do Mianxian intencionalmente. Veja só. Percebe alguma semelhança? Olha o formato dos olhos, formato do nariz, da boca, certo? Todo mundo gosta de gatinho. Gatinho é fofinho. Gatinho tem a ver com esse. Olha o olhar sexual, o olhar amendoado, né? O gato se move de forma sexy, de forma leve, de forma graciosa, né? E aí a atriz ela busca da mesma maneira que esse ator busca inspiração, né? Para fazer um bom personagem, essa atriz busca inspiração para aparecer assim no mundo que a cerca. Isso não é um personagem. Quer dizer, é o personagem, mas é ela mesma, certo? Então, quando esse cliente chega na minha sala, este olhar eu já sei o que significa. Eu já sei o que quer dizer. Esse formato de boca, esse formato de nariz, indica que a pessoa conquista as coisas através da sexualidade. Conquista as coisas através da beleza. E comigo vai ser igual? Vai, claro, porque ela tem certeza que vai. É assim que ela consegue um desconto, é assim que ela consegue algum benefício ali, aqui, é assim que ela consegue transformar o mundo a seu favor. Só que com a gente tem que ser diferente, né? Mas aí na cabeça dela é igual. Para não dizer que eu só, né, usei um exemplo feminino. Olha o olhar, olha a forma dos olhos. Apesar de haver certa diferença e tal, né? Até não é tão uniforme ou tão simétrico, mas olha o formato do nariz, olha o formato da boca. Por isso que a gente se sente atraído por esses personagens, por esses atores que fazem de forma intencional, tá? Não é sem querer. Sem querer é só Jesus que dá a nossa cara. Não. Harmonização facial tá errada. A gente faz a harmonização facial que faz errado. Tá errado, exatamente. Certo? E outros elementos que a gente utiliza também de forma secundária para, por exemplo, barba, que é uma coisa que está na moda. O que é a barba? A barba serve para esconder a nossa face, né? Muitas, nossa, mas eu tenho barba, eu não tenho, meu marido tem barba. Pessoal, não estou falando de ninguém especial, tá? Eu estou aqui dando exemplos gerais. Mas a barba muitas vezes é para esconder, é uma maquiagem no homem, tá bom? É para esconder ou imperfeições, ou inseguranças, ou ansiedades, tá bom? E aqui a gente acha que esse cara é sábio, por quê? Porque está escondido, ele tem um ar de mistério, né? Ele esconde a sabedoria dele através, certo? Estão entendendo? Me perguntem. Outras características, tá? Tá aí o olho amendoado, que vocês já reconhecem.
Então, galera, olho amendoado, muito cuidado, tá? Vai conseguir de você aquilo que você quer. Formato do nariz, a boca, mas aqui eu tenho uma outra característica importante. Tá vendo o tamanho do branco dos olhos desse ator? Conseguem ver? É um tamanho do branco dos olhos muito grande. A gente chama isso, o japonês chama de sanpaku. Isso é um mau presságio, tá bom? Isso não tem muito a ver com comportamento, mas a gente percebe que quem tem esse branco dos olhos desse jeito, em especial essa parte do meio dos olhos maior, mais branca, tem mortes trágicas, tá bom? Pesquise na internet, JF Kennedy, Michael Jackson, esses caras assim que morreram de uma maneira misteriosa, meio trágica, tem esse sampaco aqui, tá bom? Dizem que a Miley Cyrus ela tinha, e aí depois diminuiu. Né? Sim. Aqui é o Mienchen usado na prática, tá bom? Aqui é o Mienchen aplicado na prática. Olha a expressão desse senhor, né, do Obama, após o primeiro mandato dele como presidente dos Estados Unidos. Será que mudou? Será que ele está mais cansado? Você consegue perceber a diferença, né? A Sheila pediu escrever Mienchen. Mienchen? Eu acho que você escreveu antes, né? Sim. Mienchen. Xiang. Percebem a diferença? Olha só, qual que está mais envelhecido, mais acabado, mais, né? Do lado, até o olhar dele para baixo, né? Sobrancelha arqueada, essa sobrancelha aqui, pessoal, é um sinal de receptividade. Ele está aberto a receber. Aqui não, aqui ele quer impor a sua opinião. Aqui ele já está cansado, aqui ele só quer escutar, certo? Divertido, né? Muito divertido. E através de todas essas coisas, nós vamos fazer as diferenciações de padrões segundo os princípios da medicina oriental. O que é diferenciação de padrão? Quando a gente colhe todas essas informações, o que interessa para nós não são as doenças, mas sim a desarmonia, sim o que o cliente parece, né? Qual é a paisagem que ele traz para nós. Então, a medicina ocidental, ela faz o diagnóstico das doenças. A medicina oriental chinesa, ela faz o diagnóstico ou avaliação da diferenciação dos padrões. Doença, diabetes. Qual é o padrão daquela diabetes? É uma deficiência do rim, é uma deficiência do TI, é uma estagnação disso? Não importa a doença, mas sim o padrão. Nós nunca vamos tratar uma doença da mesma maneira que nós vamos tratar a mesma doença em outra pessoa. Existem 1000 formas de tratar a mesma doença e, às vezes, uma forma de tratar o mesmo padrão. Então, assim, eu posso ter uma doença e dentro dessa doença ter várias diferenciações, tá bom? Então, por isso que não existe o que é bom para diabetes, o que é bom para o colesterol. Nós temos que fazer a diferenciação desses padrões e, de uma maneira muito precisa, a gente vai fazer esse tratamento muito especializado, certo? E aí, então, o diagnóstico termina aonde? No princípio do tratamento. Se uma pessoa tem deficiência de energia, qual é o princípio de tratamento, meus amigos? Fortalecer a energia. Se eu tenho uma estagnação de sangue, o que eu tenho que fazer? Movimentar o sangue. Se eu tenho, sei lá, calor no estômago, eu tenho que limpar calor do estômago. Se eu tenho uma invasão de vento, eu tenho que dispersar ou eliminar o vento. Se eu tenho frio interior, eu tenho que aquecer o frio. Tudo bem? Percebem? Então a definição do princípio de tratamento é onde termina o diagnóstico. Como que eu vou limpar o calor do fígado? Não importa. Com acupuntura, com fito, com massagem, com passe, com reiki, com meditação, com ticum, com macumba. O que vocês gostarem de fazer, mandem bala. Dúvidas, questões, informações, curiosidades. Me perguntem. Vamos lá. Eu acho que eu falei o quê? 1h30? Era o que eu esperava, mais ou menos. Falei rápido, mas eu acho que eu consegui transmitir um pouquinho da importância do diagnóstico. A importância do diagnóstico, como eu falei para vocês,
se a gente não sabe o que o cliente tem, a gente não consegue tratar. A gente não consegue definir o princípio de tratamento. Se eu não consigo definir o princípio de tratamento, o que eu faço? Não sei. E isso acontece o tempo todo com vocês. Quando vocês vão no médico, ele não sabe o que fazer. Sabe por quê? Porque ele não manda bem no diagnóstico. Ele olha lá os exames, vê suas plaquetas altas, vê os seus leucócitos baixos, ele vê sua ressonância, ele vê lá o laudo, espondilose, não sei o que, e ele não sabe bem o que fazer. Então ele experimenta. Então, ele não faz um diagnóstico para definir o princípio de tratamento. Ele vai da doença do CID para o tratamento. E esse pulo da diferenciação, que a medicina oriental ela é muito radical e ele é muito enfatiza demais isso, faz com que o tratamento seja altamente personalizado. O tratamento é altamente customizado. Então, a gente está no mundo hoje, em 2022, onde nem a calça que você veste, ela é padrão, né? Ela é uma calça, sabe, que tem stretch aqui, cintura alta ali, ela é uma calça quase que feita sob medida para você. E o tratamento, infelizmente, ainda é um tratamento estatístico, né? Em geral. E por isso que a medicina oriental tem ganhado força. Há 15 anos atrás, essa palestra, eu teria 3 pessoas, 4 pessoas. Hoje eu estou vendo aqui que nós estamos 17, 20 pessoas. Então isso já é uma mudança, né? É sinal de que vocês já entendem a importância da customização do tratamento. E é o que a medicina oriental faz muito bem, nada de braçada nisso. O diagnóstico termina na definição do princípio de tratamento. E o que a gente vê, como eu falei já algumas vezes, a gente vê ou o paciente ou o terapeuta perguntando exatamente o que é bom para, né? Você tem algum tratamento para dor de cabeça? Não, eu não tenho. Eu tenho um bom tratamento para você, que é portador da dor de cabeça. Para a sua dor de cabeça, nós vamos descobrir qual é o melhor tratamento de acordo com o diagnóstico. Então o cliente ele não paga você para fazer acupuntura. O investimento da grana do cliente é na investigação do porquê essa dor de cabeça. O resto a gente faz com o braço amarrado nas costas. Depois que a gente sabe o que a pessoa tem, qualquer literatura, internet, né, pode te dizer o que fazer. O difícil está aí. A arte do negócio é você realizar um bom diagnóstico. Vamos lá, meus amores, façam as perguntinhas. Tiro gostou muito, que a Grissa para a palestra, e a Tatiana falou, nossa, muito boa. Ótimo, fico super feliz. Vamos estudar acupuntura, nossa turma começa em outubro, a turma Tigre. Vocês estão convidadíssimos. São 2 anos de curso, com estágio, aulas online, aulas presenciais. O curso foi montado para ser semipresencial. Hoje não dá mais para a gente ficar nessa de só aulinha presencial ou só aulinha online. A gente tem que usar o melhor de todos os mundos, né? Então, aproveitar o que a gente tem aí de recurso técnico para dar as aulas online, aproveitar que a gente já não está mais numa pandemia para fazer a prática presencial, e é essa a nossa proposta, né? Então, mesmo que você já tenha estudado acupuntura, alguns dos nossos alunos já são acupunturistas e querem se aprofundar, querem entrar para o nível 2 de acupuntura, e por isso que estão fazendo o nosso curso, tá? Nosso curso é voltado não só para pessoas que não conhecem a acupuntura, mas também para acupunturistas que tiveram uma formação, mas acham que precisam se aprofundar mais. Eu vou dar a maior parte das aulas, eu estudei na China, trabalho com acupuntura todos os dias, basicamente a maior das especializações que eu trabalho também é fito, então nós vamos falar muito de ervas, vamos falar muito de agulhas, de acupuntura, vamos falar de medicina oriental, medicina chinesa em sua profundidade. Você quer ser uma pessoa que tem orgulho de dizer sou praticante de medicina chinesa, tenho confiança em fazer aquilo, entra nesse barco que eu vou capitanear você até eu sentir que você está seguro para colocar uma agulha em alguém.
tá? É meu compromisso com os alunos. Quem já foi meu aluno sabe, eu vou pegar na sua mão, você não vai colocar a agulha sozinho, até a hora que tiver confiança, aí, né, vai começar a praticar e tudo mais. Como eu falei, vocês devem conhecer pessoas que se formaram em acupuntura e têm muitas inseguranças, isso é normal. Os cursos, eles são meio pasteurizados, a gente sabe disso, né? Os cursos, eles são meio, né? Ah, estamos na turma 60, turma 59, né? E é formação em massa. Não é o nosso objetivo, tá? Nosso objetivo é formá-los com qualidade, sem pressa, com segurança, para que vocês saiam é, falando bem, né? A minha reputação está nas mãos de vocês, né? Então é todo esse cuidado que a gente tem no curso. Mas vamos lá, quero mais dúvidas em relação ao diagnóstico, aproveitar aí nossos tempinhos finais aí, vou dar mais uns 5 minutos para a gente esclarecer as dúvidas, que a Thaís está meio sem voz hoje, ela tem que dormir, né, repousar e se recuperar, porque essa moça trabalha bastante. Vamos lá, meus amores. Acharam a palestra legal? Sigam aí essas mídias sociais. Vai lá em acupuntura.miyamoto, é meu perfilzinho do Instagram. Não sou muito prolixo em Instagram, posto aí 1, 2 vezes na semana no máximo. Entrem aí no nosso site, vejam aí se tiverem dúvidas, mandem e-mail para mim, certo? Dúvidas? Mais alguma pergunta? A Thaís disse que está firme e forte lá e a Roberta disse que adorou sua didática. Que bom, senhora Roberta. Eu corri, né? É bastante material, foram uns 40 slides em 1 hora e meia, então eu tive que dar uma aceleradinha, Até né? a língua, né? Não dá para pegar, Não. destrinchar, né? Você acaba pegando só alguns pontos. Mas o objetivo é esse, acho que o objetivo é dar uma visão geral do diagnóstico, mesmo quem já conhece um pouquinho, acho que pôde pegar algumas dicas aí da língua, né? Mianchen. Mianchen é uma coisa que eu acho interessante, voltando aqui nesse assunto, porque a gente consegue pegar muitas coisas através desse gestual, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos medir entre as sobrancelhas até o lábio superior dessa pessoa, né? Coloca o dedinho assim na tela, veja, entre as sobrancelhas até o meio do lábio superior. Compara com o tamanho da testa e com o tamanho da boca. Qual quadrante é maior? O da cabeça, não é? Olha como esse cara tem uma testa com uma cabeça grande. Quando a gente olha uma pessoa assim, a gente já tem certeza que é um cara do mundo das ideias, né? É uma pessoa que é pensante, é uma pessoa que vai sofrer das emoções, vai sofrer das questões emocionais. Olhem o Silvio Santos depois, vão lá na internet, busquem lá o Silvio Santos, vocês vão ver qual a parte do corpo dele é maior, tá? Vejam a boca dele, né? Olha o tamanho da boca do Silvio Santos. Olha aquela atriz lá, Uma Linda Mulher, Julia Roberts. Veja o tamanho da boca dela depois, né? Vocês vão entender o que eu quero dizer sobre Mianchen. E aí, ou seja, a parte de comunicação é maior. Estejam sempre preocupados quando a parte entre as sobrancelhas e o lábio superior for maior, né? Quando esse quadrante aí do meio é maior do que o superior ou inferior, porque aí é uma pessoa mais centrada nela mesma, mais egoísta, com sinais até de psicopatia, tá bom? Quando a gente olha alguns líderes mundiais aí controversos, eles têm essa parte sempre muito mais proeminente. Mas isso é assunto para as outras aulas. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Thaís, estou liberado. Senhora Fabiana, tem mais alguma questão? Alguma colocação? Nossa, eu Então quero eu só deixo. agradecer. Tadinha da Thaís, tá aí. Ai, gente, a Toda... minha voz tá uma beleza hoje, mas estou aqui ainda. E agradecer o pessoal que tá aí também, né? A gente tem vários alunos, ex-alunos, amigos, amigas, todos aí assistindo. Dizer que eu sou uma que estarei nessa pós, já fiz a pós de acupuntura, veterinária, e tô aí para essa pós porque eu acho que vai ser, assim, um complemento de conteúdo, conceitos, vai enriquecer demais os meus tratamentos e a forma como eu encaro a acupuntura.
Sim, Thaís, isso Já é bem está. importante. Os veterinários, eles têm uma oportunidade muito grande, na minha percepção, porque eles são os únicos profissionais que podem trabalhar com animais e com humanos em relação à acupuntura, né? Exato. Então, por que o cara que se formou em acupuntura veterinária vai estudar acupuntura humana? Primeiro, não é só uma revisão. Nós vamos nos aprofundar em certos conceitos, em diferenciações de padrões, em diagnóstico, né? Que a aula de hoje é sobre diagnóstico. Que em animais não se dá tanta importância, ou menos importância, ou até se dá importância em outros aspectos. Em seres humanos, a gente presta muita atenção em certas questões que são decisivos no sucesso terapêutico. Além disso, tratamento, seleção de pontos de acupuntura, grade, combinações de pontos. Apesar de terem muitas coisas semelhantes na acupuntura veterinária, tem pulos do gato na acupuntura humana que não tem jeito. São, assim, o cão, o gato, o animal doméstico, até cavalo, você tem uma região para trabalhar com os pontos muito dorsal, coisa está errada. E no ser humano, a primeira coisa que ele faz é deitar a barriga para cima. Então a gente usa muitos pontos ventrais. Então só isso já vale a pena estudar acupuntura, para aprender melhor a localização dos pontos ventrais em humanos, para saber selecionar melhor uma grade equilibrada em seres humanos, pontos yin, pontos yang, ponto em cima, ponto embaixo, ponto esquerda, ponto direita, o jeito de colocar as agulhas, estímulos. Né? No animal, a gente percebe que, apesar de fazer, né, estímulos e colocar no ângulo certo, né, da acupuntura, existem certas variáveis, né, o animal está em movimento, o animal não para, o animal ele não está ali falando, beleza, eu vou fazer acupuntura, estou quietinho, né, então é um desafio fazer, né, é muito mais difícil. E agora o ser humano não, o ser humano você pode pedir, fica de lado, fica do outro, fica assim, e isso amplia muito a quantidade de pontos que a gente pode utilizar numa sessão e técnicas que a gente pode usar. A Fernanda está perguntando, né, se os veterinários podem fazer acupuntura em humanos. Né? Então, sim, podem. De acordo com o conselho, podemos. A questão é a pós, né, que precisa ser voltada. Não adianta eu estudar a pós em acupuntura veterinária, que eu não vou ter a bagagem e o conhecimento para aplicar. Fernanda, a resposta é sim. O veterinário pode sim. Agora, qual é a questão? É lógico que o curso de acupuntura veterinária é voltado para a veterinária. Então é pouco ético você querer fazer um curso de acupuntura veterinária e sair fazendo em humano, certo? Se você é veterinário e faz um curso de pós em humano, hoje a acupuntura ela é uma área multidisciplinar e que não há regulamentação específica que diz qual profissional da saúde pode ou não pode fazer, desde que você tenha uma formação para isso, tá legal? Então, se você tem uma formação em acupuntura humana, legal, como é a nossa proposta, manda bala, vai atender o humano, não só humano, você que é veterinário vai atender humano, animais, plantas, o que andar, voar, rastejar, você vai poder colocar uma agulha. Hoje os médicos veterinários eles estão muito próximos, né, da saúde em hospitais, né, até para entender tudo isso. E é o que eu costumo falar, né, o veterinário, antes de ser veterinário, a palavra vem médico, né, é médico veterinário. Sim. E eu adoro Walking Dead, quem é que salva e cuida de todo mundo? Sim. Nunca tem um médico para salvar lá, né? São sempre os veterinários que cuidam dos humanos também. Sim, e assim, é verdade, a Fabi falou um ponto importante. Independente disso, o veterinário, ele é um profissional da saúde, né? Então, sim, a ênfase, evidentemente, se dá com animais, tá certo, mas quando, no quesito acupuntura, sendo bem treinado, é um belíssimo profissional e totalmente confiável. Fisiologia, anatomia, claro que a anatomia que vocês têm na faculdade é anatomia veterinária e tal, mas no curso a gente vê um pouco de anatomia energética, né, onde localizar os pontos, então a gente vê tudo isso também no curso de acupuntura humana. O veterinário, ele pode ampliar muito o serviço que ele faz quando ele vê
que às vezes o tutor é a causa do problema no animal, né? Vocês têm esse privilégio de cuidar dos animais, mas ao mesmo tempo acho que vocês conseguem sentir quando o tutor às vezes até muito responsável pelo estado emocional ali do cachorro, do gato, sei lá. O mesmo físico, né? Hoje eu atendo um cachorrinho que você atende a tutora, e eles têm problemas físicos iguais. Mas confie em mim, Margot. Eu não sei a sua formação, estou aqui para ajudar. E estude a acupuntura humana. Você vai ver que, assim, tem elementos em comuns, mas é um outro nível. Você vai subir aí um degrau em relação à acupuntura. Tá? Eu não estou dizendo que todo acupunturista humano ele sabe mais do que acupunturista animal. Não é isso. Até porque se um acupunturista que só fizesse acupuntura humana pudesse estudar a acupuntura veterinária, ele também subiria um degrau, porque ele está ampliando aí os serviços dele. Mas não dá, né? Acho que a acupuntura veterinária é exclusivamente aos veterinários. Está certo, não estou aqui para discordar disso. Agora, já que é possível o acupunturista veterinário fazer em humanos, poxa, o que me separa para ser um excelente profissional é um curso? Vai estudar, meu amor. Vai fazer o curso e assim, aproveita a oportunidade que começa agora em outubro. Não estou puxando sardinha para o nosso curso, não. Aliás, eu tô sim. É um belíssimo curso. Eu já dei aula nas principais escolas que vocês. É só digitar na internet. As principais escolas que apareceram, eu já dei aula em todas. A gente sabe quais são as qualidades e quais são os defeitos. E a gente pegou todas as qualidades daqueles programas, daquelas escolas, e a gente aplica nos nossos cursos hoje. Tá legal? Então, claro, ninguém é perfeito, a gente está sempre disposto a melhorar, mas da mesma forma que eu estou aqui dando essa abertura para vocês, eu sou coordenador do curso de acupuntura, eu vou estar em todas as aulas, vou estar com vocês o tempo todo. A Fernanda perguntou se é pelo Ibra. Pelo Ibra. E se ex-aluno tem desconto. Sim! Sem dúvida nenhuma. Beijo, Fê. A Luísa do comercial diz assim: Márcio, o problema não tem que ser comercial. Financeiro. Você tem que querer fazer, Fernanda. Vai lá, conversa com a Luísa, ela vai arrumar um jeitinho lá de você fazer esse curso. Medicina chinesa, se vocês gostam de medicina chinesa é fito, né? Se você digitar na internet, vai lá no Google, Chinese Medicine, coloca em inglês, medicina chinesa, Chinese Medicine, coloca imagens, vai aparecer erva, não, assim. Então, nosso curso, ele é um curso de medicina chinesa com ênfase em acupuntura, mas toda a base é própria da fitoterapia. E aí, assim, lembra que eu falei do diagnóstico, que o fim do diagnóstico é o princípio de tratamento? E o princípio de tratamento não importa como você vai fazer, se vai ser com fito ou se vai ser com acupuntura, com dieta, com qigong, seja lá como for. Então, imagina que terminou esse curso de acupuntura, vocês vão emendar um curso de farmacoterapia chinesa ou de fitoterapia chinesa e vão sair por aí parando de entrar com pregabalina, tramadol, codeína, risperidona, bupropiona. Acabou na vida de vocês. Assim, esses medicamentos que tem sintéticos, né, e um monte de efeitos colaterais. Não sei se eu falei para vocês, eu sou farmacêutico. Galera, se o farmacêutico aqui está falando para vocês que não gosta de remédio, é porque deve ter algum problema com eles. Eu deveria ser apaixonado e falar, olha, usem medicamentos. Não, meus amores, não usem. As indústrias não garantem tantos resultados quanto a gente imagina. Nós somos muitas vezes cobaias. Ninguém sabe bem algumas farmacodinâmicas de medicamento. Ninguém conhece bem como funciona. A gente conhece bem farmacocinética, mas não domina a farmacodinâmica. Interação medicamentosa. A gente não sabe se comer feijão e usar bupropiona ao mesmo tempo se tem alguma interação. A gente não sabe. A verdade é essa. E aí a gente fica utilizando esses fármacos meio nessa experiência, e aí você não sabe se o paciente melhorou porque melhorou espontaneamente ou melhorou por conta do fármaco. Já a fitoterapia chinesa tem 3 mil anos de uso, né? Se chegou até a gente hoje, é porque tem alguma coisa que, né, funciona. E aproveitem, porque no Brasil, infelizmente, pela distância, a gente não tem grandes formações, assim. A gente tem umas formaçõezinhas meia boca,
né? Uns cursinhos meio online, fraquinho. Então, assim, vamos começar o curso de acupuntura, aprender bem diagnóstico, princípio de tratamento, tratamento com acupuntura e já emendar um curso de fito. Aí você se torna não um médico veterinário acupunturista, mas um acupunturista, um médico da medicina oriental veterinário. Entende a diferença? Uma coisa é você ser veterinário e acupunturista, ou seja, você é um veterinário que, por sinal, coloca umas agulhas de vez em quando. Mas você pode ser um médico da medicina oriental, que tem toda a racionalidade médica oriental, dietética, pensamento sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre hábitos. Você chega na casa do tutor, você diz assim: olha, o fogão não pode ficar virado para frente, virado para cá, porque isso prejudica a energia do fluxo da casa. A luz aqui para o cachorro não é adequada, porque é uma luz XPTO. O tipo de tapete, o tipo de parede, as cores que a gente está utilizando aqui podem prejudicar não só o animal, mas melhorar a qualidade de vida do tutor, entende? E aí sim, o médico da medicina oriental que está cuidando da família como um todo e também do hamster, do cachorro, do gato, né, do coelho, entendeu? Médico da medicina oriental, veterinário. E não só um veterinário acupunturista, sabe? Não, vamos nos tornar mestres da medicina chinesa, mestres da medicina oriental, trabalhar com chá, trabalhar com ervas, trabalhar com posturas, com meditação, né? Fazer uns vídeos no YouTube, passar para o tutor, para que ele pratique esse exercício respiratório perto do cachorro, para que eles entrem na mesma vibe, para reduzir a ansiedade do cão, em ansiedade de separação, ou, sei lá, nervosismo, irritabilidade com fogos. Entende onde eu quero chegar? Mas acho que eu já falei demais, né? Chega. Já são 10 horas, eu tô aqui. Perderam Pantanal. Chega, Thaís. Chega, vamos dormir. Deixa o pessoal descansar aí. É isso. Pessoal, foi um prazer mais uma vez. Muito obrigado. Sinto muito se eu falei muita bobagem. Eu só quero ajudar vocês. E estudem aí acupuntura. Vejo vocês na turma Tigre, tá bom? Que começa em outubro e será incrível. Um grande abraço. Obrigada, pessoal. Obrigada, Márcio. Obrigada, Fabi. Obrigada a todos que estiveram aí. Um abraço, boa noite. Bora descansar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.